Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito do que a gente não deve dizer para uma pessoa que perdeu o seu bebezinho, uma mãe de anjo. Gente, tem muita gente ruim, muita gente que tem o prazer de falar coisas com a intenção de te ferir, de te deixar pior ainda do que você já tá no momento super difícil da sua vida. Mas outras pessoas, gente, eles falam coisas, são pessoas que gostam da gente, falam coisas com a intenção de ajudar, com a intenção de assim, te acalentar no momento da perda, entendeu? Mas às vezes não sabe como falar e às vezes falam algo tentando ajudar, mas num momento em que você não vai receber dessa maneira. E às vezes também algumas pessoas falam coisas desagradáveis por ignorância, por desconhecimento. Às vezes são pessoas que não entendem absolutamente nada sobre o assunto e acabam falando muita coisa por falta de conhecimento também. Então, gente, algumas coisas que eu vou dizer aqui são coisas que eu já ouvi em algum momento aí da minha vida, depois das duas perdas, ou de uma, né, da primeira. Mas muita coisa aqui são frases que as meninas lá do grupo do Facebook Trombofilia e Gestação me relataram que elas ouviram também. Então eu fiz um post ontem lá no grupo do Facebook pedindo para que elas me relatassem sobre isso e elas me relataram para eu trazer aqui para vocês. Então o intuito desse vídeo, gente, não é dizer para as pessoas que as pessoas estão totalmente erradas no que elas estão falando nem nada, mas o intuito é fazer com que as pessoas entendam como a gente se sente em determinadas situações, para que elas não venham a falar coisas, mesmo sem querer, que possam deixar aquela mãe de anjo ainda mais triste do que ela já está naquele momento de dor, naquele momento da perda, tá, gente? Então vamos lá. Bom, vou começar com coisas que eu já ouvi. Primeira coisa que eu acho que a maioria escuta, que aí vem dos médicos principalmente, mas também de outras pessoas, é dizer assim: perder o bebê é normal, ou então perder o bebê a primeira vez é normal. Gente, normal para quem? Primeiro lugar, eu acho que você pode substituir essa frase por assim: olha, infelizmente é muito comum o aborto, é muito comum, principalmente o primeiro, e porque realmente é comum, gente. Muitas pessoas, inclusive, nem falam, às vezes passam pelo aborto e ninguém nem sabe, justamente para evitar esses comentários desagradáveis e até mesmo preconceituosos, muitas vezes, tá? Então, realmente é comum. Agora, comum e normal são coisas totalmente diferentes, tá? E muitas vezes quem fala isso são os próprios médicos. Inclusive, eles falam assim: até 3 perdas não temos que investigar, só a partir de 3 perdas. Inclusive, eu já ouvi de um médico que várias e várias perdas seriam normais, porque ele já tinha feito todos os exames em mim, não diagnosticou nada e isso indicava que eu não tinha nada e que aí eu poderia perder várias vezes, mas não tinha nada. Outra coisa que eu ouvi também, gente, foi assim: o bebê, ele escolhe a mãe. Infelizmente, eles não escolheram você. O que você entende disso, né? O bebê que ainda nem nasceu, né? Que Deus é que vai mandar para você, para sua vida, mas ele tem o poder de escolher a mãe que ele quer. Só que você é uma pessoa tão desprezível que o bebê não te quis. Por isso ele veio e quis ir embora, porque ele não quis ter uma mãe igual a você. Se você teve 2 abortos, 3, 5, 10, nossa, 10 bebês não quiseram vocês. Então, realmente, você é uma pessoa muito desprezível. Eu escutei isso, gente. Eu não escutei isso de uma pessoa... uma pessoa, assim, ignorante, não. Uma pessoa que tem instrução, uma pessoa que tem estudo, uma pessoa que não deveria, né? A gente imagina que não deveria falar uma coisa dessas. E
Gente, a gente que tá ouvindo, a gente consegue diferenciar muito bem, geralmente, quem tá dizendo por pura maldade, quem tá dizendo por ignorância e quem tá tentando até fazer com que a gente se sinta bem, tentando ajudar, mas fala coisas que não tem nada a ver. Uma outra coisa que eu escutei também, que foi de uma criança, que na época deveria ter uns 7 anos por aí, foi assim: ah, é porque você não consegue segurar o bebê. Gente, existe algo que se chama incompetência ou insuficiência istmo-cervical, que é quando a mulher, que pode acontecer com qualquer mulher, quando ela tá grávida e o bebezinho já tá um pouquinho maior e o colo do útero acaba se abrindo e o bebê acaba saindo e aí acontece um aborto espontâneo. Isso, nem num caso desse, eu acho que você não deveria falar desse jeito, sabe? Ah, você não consegue segurar o bebê. Parece que é uma incompetência sua, né? Agora, quando o problema não tem nada a ver com isso, o aborto foi inclusive retido, ele simplesmente morreu, mas ele nem saiu do seu corpo, nem foi expulso pelo seu corpo, é mais absurdo ainda você dizer que você não consegue segurar o bebê. E isso eu ouvi de uma criança porque ela ouviu de alguém, né? A criança não tem, não deveria nem estar pensando em nada desse tipo, né? Uma criança de 7 anos, mas porque estava ouvindo em casa esse tipo de comentário e aí verbalizou isso para mim também. Eu vou ler aqui agora, gente, algumas frases lá no grupo e aí se eu lembrar de outras coisas que eu já tenho ouvido também nesse sentido, eu falo com vocês. Mas era muito pequeno, você vai ter outros depois. Como se o tamanho fizesse alguma diferença para quem perde, né, gente? Então, para quem acaba de perder o bebê, gente, não existe isso. Não existe tamanho, não existe se foi logo no início da gestação, se foi depois. Para quem acabou de perder, aquela pessoa que acabou de perder, ela está sofrendo a dor dela. Então não tenta diminuir a dor dela dizendo que não é tão importante. Era pequenininho, que bom que foi agora, entendeu? Porque é a dor dela, então ela tá sofrendo muito. E você falar isso só demonstra que você tá diminuindo ainda mais a dor dela e isso não é legal. E também a questão de vai ter outros depois. Se Deus quiser, vai ter outros filhos depois, mas um filho não substitui o outro. E saber que depois vai engravidar de novo, e se Deus quiser vai dar tudo certo, não vai diminuir a sua dor por esse que você perdeu hoje. Outra pessoa também comentou isso, ó, ainda bem que foi no comecinho para não se apegar. Não existe esse não se apegar, gente. Você vai se apegar ao bebezinho que você estava esperando. Se era uma gravidez planejada, desejada, desde quando você descobre que está grávida, você já se apegou a esse bebê. Então isso é uma coisa que não existe. Ter filho não é só transar sem preservativo. Como assim, gente? É uma coisa que eu acho que não merece nem resposta, né? Ninguém pediu sua opinião, né? Pra começar. Melhor assim do que vir com alguma deficiência. Gente, isso é uma frase que acho que todo mundo que já perdeu já ouviu. Eu também já ouvi, não tinha citado ela, mas eu já ouvi. Depende, gente, depende, porque naquele momento a pessoa tá sofrendo, tá sentindo uma dor tão grande pela perda dela, que naquele momento a pessoa só pensa assim, nossa, eu queria meu filho aqui de qualquer jeito, como assim melhor ser assim do que com alguma deficiência? É lógico, gente, que existem casos que a criança nasce com um problema tão grave, que às vezes é até incompatível com a vida. Essa criança vai viver pouquíssimo tempo, ou essa criança, né, vai ter uma dificuldade extremamente grande na vida, um sofrimento muito grande. Mãe nenhuma quer ver o seu filho passar por um sofrimento muito grande, mas não é o tipo de coisa que se diga, principalmente no momento de perda, tá? Porque naquele momento a gente quer qualquer coisa, menos que a gente tenha perdido o nosso filho.
Peça para Deus que não deixe você engravidar se for para perder de novo. Gente, isso daí também é uma coisa que não se diz, principalmente num momento desse, né, que a pessoa acabou de perder o bebê. É lógico que você tem todo o direito de não querer continuar sofrendo e querer sim pedir para Deus, Deus, se for para eu não conseguir gerar esse bebê até o fim, não me deixe engravidar, não deixa que eu engravide porque eu não quero passar por esse sofrimento de novo. A mãe tem todo o direito de pedir isso para Deus se ela quiser, mas ninguém tem o direito de dizer para ela pedir isso, entendeu? Então existe uma diferença muito grande aí. Uma outra aqui comentou assim, eu já ouvi tantas coisas, tipo, ainda bem que foi no comecinho, você nem sente amor. Como assim? Você não sente amor? É absurdo, né? Falar uma coisa dessa. Pelo menos você pode engravidar uma outra vez, né? É aquilo que eu falei com vocês. Um filho nunca vai substituir o outro. Você é jovem e pode ter outro bebê. Que ótimo, graças a Deus que você é jovem e pode ter outro bebê. Mas por que esse você teve que perder? Isso é o que todo mundo pensa, ou a maioria das pessoas, quando acaba de ter uma perda. Muito difícil naquele momento que você acabou de perder, que você está sofrendo, você pensar assim, você não questionar, por que eu estou passando por isso, por que isso não aconteceu. É muito difícil não passar pela sua cabeça nem por um minuto. Pelo menos perdeu agora do que mais pra frente, porque aí nem dá pra sofrer tanto, né? Como se por ser no início o sofrimento fosse menor. A outra disse, houve muita coisa triste, mas a pior foi, pra que fazer velório se era só um feto? Minha filha era linda e perfeita, estava com 34 semanas quando perdi. Esse aí dá até um nó na garganta, né, de ler. Ela estava quase para nascer. Mas 4 semaninhas, provavelmente, né? Menos de um mês, a nenenzinha dela estaria nos braços dela. E a pessoa teve a completa insensibilidade, a completa falta de empatia, falta de respeito e falta, inclusive, de amor ao próximo em falar uma coisa dessa, que era um absurdo fazer o velório porque era só um feto. Então esse é o tipo de comentário que, por mais que a pessoa diga que não teve a intenção, gente, Deus me perdoe, mas é uma pessoa que merece total distância da gente, porque é uma pessoa que não dá para conviver. Outra disse, nem era bebê, era só menstruação atrasada. Essa é uma pessoa que eu acho que não merece resposta também, porque é um comentário um pouco sem noção também, né? Meio nada a ver. É normal isso acontecer. Tive 2 perdas e na segunda também tive que ouvir isso. Então na primeira é normal, na segunda é normal também. Quantas perdas essa pessoa acha que ela teria que ter para poder considerar que não era normal, né? Aí ela botou aqui, normal para quem? O normal é ter e não perder. Realmente, gente, esse seria o normal. Outra também falou sobre ser normal perder na primeira gestação, sobre logo você vai engravidar de novo, sobre ser melhor no começo que você não sente tanto, melhor do que nascer com algum problema. Esses aí são campeões, né? Todo mundo escuta isso. E uma que quando foi em gravidez anembrionária, que é aquela que não tem um embriãozinho, não tem motivos para ficar mal assim, nem tinha bebê. Gente, desde o momento que você recebe o positivo, você já idealiza tudo que você vai viver com esse bebê. Então até que você faça uma ultra e não é visualizado embrião, o médico pede para você retornar daqui a 2 semanas, geralmente, e aí você retorna e confirma que realmente não tem embrião. Gente, você sentiu tudo que qualquer outra grávida sente, inclusive questão de sintomas.
tudo, é uma gravidez como qualquer outra, só que sem o embriãozinho ali. Então é um tipo de coisa que a gente também não pode falar pra pessoa. Outra comentou aqui: perdi 2 bebês, um em julho de 2020 e minha menina com 17 semanas agora em fevereiro. Houve muita besteira, a pior foi que Deus me livrou da minha filha, porque ela poderia ter algum problema. Nossa, você dizer que Deus te livrou do seu bebê, tem que ser uma pessoa bem ruim, né, pra falar uma coisa dessas. A outra comentou aqui: já ouvi, pare de tentar engravidar, adote uma criança, tantas precisando. Talvez não era para você ter um filho nascido de você, talvez ele iria ser doente ou deficiente. Quando eu estava em luto e com depressão, ouvi que eu estava me aproveitando do luto, e isso foi o que mais doeu. Primeira coisa, né, gente? Muitas pessoas falam sobre adoção. Gente, adoção é um ato de amor. A adoção é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, mas a adoção tem que vir do seu coração. Você, desde sempre, sentiu o desejo de adotar uma criança e não querer adotar simplesmente porque aconteceu, você perdeu o seu bebê e você tá querendo, sei lá, substituir aquela criança ou algo do tipo, porque pode ser que você fique frustrado depois. Você tem que realmente sentir esse desejo da adoção no seu coração, tá? Porque não é fácil. Você tem que ter muito amor por essa criança. É uma criança que às vezes já foi rejeitada e tudo mais. Então, para evitar frustrações para você mesma e principalmente para essa criança que não tem culpa de nada, a adoção não pode ser feita de qualquer forma. E além disso, gente, se você não vive numa bolha, né, totalmente alienado do que acontece no nosso país, você deve saber que não é fácil adotar uma criança. Não é só você ir ali e tem um postinho de coleta que você vai lá e pega a criança que você quer. Não é assim. Então existe uma fila gigantesca de adoção. Muitas crianças, não sei porquê, ficam nas casas abrigo anos e anos esperando uma adoção, acaba fazendo 18 horas, vai embora da casa, não pode mais ser adotada. E enquanto tem muitos e muitos casais na fila de adoção e não conseguem adotar. Isso é um absurdo, mas é a burocracia da adoção aqui no país, né, gente? E também uma coisa extremamente cruel, né, que ela falou aqui sobre ela se aproveitar do luto. Gente, se aproveitar pra quê? O que ela ganha estando em luto, em depressão, pra pessoa achar que ela está se aproveitando, né? Isso não sei o que se passa na cabeça de um ser humano desse. A outra botou: ainda bem que você não chegou a conviver, né? Aí não se apega tanto. Logo você tem outro. Igual eu já falei aqui também. Outra aqui, ó: Deus está querendo te ensinar alguma coisa com isso, por isso não te deu filhos ainda. Deus está querendo te ensinar, então Deus está te dando esse castigo, fazendo você passar por esse sofrimento para Ele poder ensinar. Eu não sei que Deus é esse que você serve, mas eu acho que Deus, Ele é amor. Eu não acho que Deus vai fazer com que você perca o seu filho. É lógico, gente, que Deus permite que a gente passe por algumas coisas na nossa vida e não cabe a nós questionar. Às vezes a gente questiona, né? Eu já questionei. Hoje não. Não porque eu tenho minha filha. Antes mesmo de eu engravidar e ter ela, eu já não questionava mais a Deus. Eu entendia que existe um propósito, que tinha algum motivo para eu ter passado por aquilo, que eu não cabe a mim questionar e nem querer entender. Não sei se um dia eu vou entender, mas não cabe a mim. Agora dizer que Ele que quis, sabe, como se fosse um castigo para te dar uma lição, vou fazer você perder o seu filho para eu te dar uma lição, isso não existe, não tem cabimento. Outra falou que ouviu de um médico após perder com o acompanhamento dele.
converse com seu esposo, vá para a fila de adoção. Nada que eu tenha alguma coisa contra, mas nunca mais voltei nele e fui atrás de outros médicos e hoje tenho meu milagre com 4 anos. Muitas vezes o médico, por falta de conhecimento, às vezes não sabe mesmo, ao invés de encaminhar para um médico que entenda mais daquele assunto, ele simplesmente tenta te fazer não seguir adiante com o seu sonho. E às vezes não é culpa nem do médico, às vezes o médico fez o tratamento direitinho e dessa vez infelizmente não aconteceu, mas vamos tentar de novo, vamos mudar alguma coisa no protocolo que a gente vai conseguir. Mas não, alguns médicos simplesmente querem que você desista, porque não são eles, né? Ouvi da minha obstetra: ah, desiste, você já tem uma filha, não precisa de outra. Como que você vai determinar se a pessoa precisa ou não precisa de outro filho só porque já tem um, né? E não é uma questão de precisar, né, gente? Se a pessoa quer ter outro filho, ninguém tem que discutir isso, né? Não chora, não tinha vida ainda. Quando é que determina que já tem vida? Eu acredito que desde o momento da concepção já existe vida. Então, enfim, né? No hospital, após curetagem, isso aqui eu achei bem importante falar. No hospital, após curetagem, a enfermeira entra no quarto me chamando de mamãe. Quem perde fica na mesma ala que quem ganha. Isso, gente, é uma briga, assim, de todas as mães de anjo. Porque, infelizmente, é assim que acontece mesmo. A maioria, pelo menos dos hospitais, das maternidades, as mulheres que têm o seu bebezinho, que estão lá para ter o seu bebê, elas ficam na mesma ala daquelas mamães que acabaram de perder o seu bebê. Então, isso também aconteceu comigo quando eu fiz curetagem. Então, além de você já estar num momento bem difícil, totalmente fragilizada, e às vezes você passa o dia inteiro escutando chorinho de bebê, às vezes no mesmo quarto que você tem uma mãe que acabou de ter o bebê enquanto você está lá se internando para tirar o seu bebezinho morto. Além disso, tem a questão das enfermeiras e às vezes até médicos, tá? Que sequer se dão ao trabalho quando entram no plantão, né? Que vão falar com a paciente, não se dão ao trabalho nem de olhar o prontuário daquela paciente para saber por que ela está lá internada, o que aconteceu, para não fazer isso, né? Para não chegar já falando como se tivesse bebê. Eu vi uma vez uma pessoa falando que a médica de plantão perguntou para ela: ué, cadê seu bebê? Gente, totalmente sem noção, né? Outra falou aqui: aconselho para pegar óvulo de outra mulher. Como se, você tem um problema no óvulo, então pega o óvulo de outra mulher que aí você não vai perder o bebê. Isso sem a pessoa saber nada sobre o motivo das suas perdas, né? Você já pensou em adotar também? Você não tem medo que nasça com problema? Gente, eu acho que qualquer mulher que fica grávida vai ter medo que o seu filho nasça com algum problema. Não é porque você teve abortos que o seu filho, se você conseguir, tem uma probabilidade maior do que de outras mulheres a ter o filho com um problema. Não, isso não existe. Fica tranquila, cuida da que você já tem. Ou seja, se dê por satisfeita com a que você tem e não reclame, nem chore, nem fique triste pelo que você perdeu. Nem era bebê. Ainda bem que foi no início. Já pensou se nasce com problema? Isso é normal. Não sei por que tanto drama. Fora que quando você quer desabafar, a pessoa da tua família vira a cara para não escutar e ver se você para de falar. Isso foi uma pessoa só que falou. E o que eu achei assim mais assim absurdo é: não sei pra que tanto drama, porque não é na sua pele, né? Então é o tipo de pessoa que não tem issozinho aqui, ó, de empatia. Deve ser o tipo de pessoa que tudo que não dói nela, ela chama de mimimi, sabe? Aquele pessoal do mimimi. Tudo é mimimi hoje em dia, tudo é mimimi. Falou isso, gente? Enfim.
Deus sabe o que faz, qualquer coisa você adota. De novo a questão da adoção. Olha bem, poderia nascer com problema, retardada e apontando para uma criança com síndrome de Down. Então viu a criança com síndrome de Down, apontou para ela e falou que poderia nascer com problema e retardada. Além de ser uma pessoa totalmente sem empatia e sem amor ao próximo, desculpa falar, mas é uma pessoa burra. É uma pessoa que não sabe nem o que é síndrome de Down e é uma pessoa que não tem um pingo de compaixão, um pingo de amor ao próximo para poder apontar para uma criança com síndrome de Down e se referir a ela como retardada. Isso é uma coisa assim que, nossa, nem era nada ainda, você fica chorando por um bebê que nem nasceu. Gente, cala a boca, né? Por favor. É um absurdo. Outra aqui, 7 semanas e 5 dias. Você é nova, já vai ter outro. Eu respondi que era meu primeiro e único. Infelizmente foi o que aconteceu. Não engravidei mais. Quando me assustei com o sangramento, perguntei à enfermeira se era normal. Ela respondeu que anormal era só se o sangue escorrer perna abaixo. Desisti de gerar, sinceramente não é algo que quero ter, a possibilidade de viver de novo, ainda mais agora com os diagnósticos, e estou em paz com essa decisão. Gente, primeira coisa, essa questão do já terá outro, que eu já falei isso com você, enfermeira que nem sabe o que ela está fazendo lá dentro de um hospital, né? Porque dizer que só é anormal se o sangue escorresse, isso não existe. Qualquer sangramento, gente, merece atenção, não que qualquer sangramento vá ser anormal, vai indicar uma perda, mas merece uma atenção, merece fazer um exame para ter certeza que está tudo bem com ele. E também achei importante falar a questão de desistir de gerar, né? Ela decidiu desistir de gerar e ela está em paz com essa decisão. Então, se ela está em paz com essa decisão, quem somos nós para poder dizer que ela não pode desistir? Isso às vezes acontece também. Às vezes você não quer mais, você recebeu um diagnóstico e você acha que você não quer mais. Você decidiu isso. E outras pessoas ficam, não, mas você tem que tentar de novo, você não pode desistir, porque não sei quem perdeu 10 e não desistiu. Como se você desistindo, você está sendo menos do que aquela pessoa que perdeu 10.000 e não desistiu, sabe? Isso não existe. Então a gente não tem que fazer esse tipo de pressão na pessoa que também não quer mais tentar de novo. A gente precisa respeitar a decisão das pessoas. Outra que falou, tive 3 abortos, em 2 tive que fazer curetagem. Uma das médicas disse que é normal a perda na primeira gestação. É melhor assim, no início você não se apegou. A segunda falou, é melhor assim, já pensou, nasce com problema? Por que vocês não adotam, ficam nesse sofrimento? Hoje tenho 2 milagres, um príncipe e uma princesa. Você não é a primeira nem a última a perder um filho. Para de sofrer tanto. Você já perdeu 2 filhos. Você é maluca de tentar de novo. Muda o foco da sua vida. Realmente, ela não vai ser a primeira e nem vai ser a última a perder um filho. Independente de quantas mais mulheres ainda percam seus filhos, aquele filho que você perdeu é seu. E só você vai sentir aquela dor. Então não é porque outras pessoas vão perder, ou às vezes outras pessoas passam por coisas de repente que você considera até piores do que aquela mulher passou, você não tem o direito de falar isso pra ela. A dor dela é dela. E acho importante também falar sobre isso, de você já perdeu 2, você é maluca de tentar de novo. Eu já perdi 2 e hoje eu tenho a Giovana. Então se eu pensasse que eu era maluca de tentar de novo depois de 2 perdas, hoje ela não estaria aqui. A outra botou, melhor agora do que depois que nasceu, poderia ter alguma síndrome, por isso não resistiu. Deus sabe o que faz, levando agora. Você é nova, poderá ter outros, quem sabe adotar. Já está se tratando para evitar perder. Tenha fé, peça a Deus que vai te dar um filho saudável, como se os outros que ela perdeu não fossem saudáveis, né, gente? Para quem não sabe,
Quem tem trombofilia, o que geralmente acontece? Ocorre um coágulo nos vasos que vão levar oxigênio e nutrientes para o seu bebezinho, no saco gestacional ou na placenta, e aí ele acaba morrendo por falta de oxigênio e desses nutrientes. Isso não significa que não era um bebê saudável, entendeu? Ele até era um bebê saudável, mas ocorreu esse trombo nesses vasos e aí ele acabou morrendo. Uma que a médica disse, era pequenininho ainda, a recuperação vai ser rápida e você vai poder tentar de novo. Gente, realmente, se era pequenininho ainda, quanto menorzinho, mais rápido é a recuperação geralmente. Você vai sim poder ter outro. Tudo isso é verdade, mas são coisas que não tem necessidade nenhuma de serem ditas em um determinado momento. E se você, como médica, precisa dizer para ela que a recuperação, como é que vai ser a recuperação, que vai ser rápida e tudo mais, antes de você dizer isso, diz: eu sinto muito pela sua perda, sinto muito pelo que você está passando. Mostra empatia primeiro em relação a isso, a esse momento de dor dela, e depois você fala das questões práticas, né, de recuperação e tudo que você como médica tem que falar. Perder na primeira gestação é normal, só considero que você tem algum problema após passar por 3 abortos. Muitos médicos fazem isso, esperam 3 abortos para começar a investigar, porque não é o filho deles, né, gente, que eles estão perdendo. Nossa, o seu útero é incompetente? Como assim, gente? Ter filho é muito fácil, qualquer uma consegue, por que você não? Tá aí um comentário que você sabe que é maldoso, que a pessoa pode ser sua irmã, sua mãe, qualquer pessoa da tua família, mas essa pessoa teve sim a intenção de te ferir com um comentário desse. Qualquer uma consegue, você não consegue? É um absurdo, né? Quando não é o destino, melhor nem tentar. Então você está predestinada a não ser mãe. Então não tenta, que você nunca vai conseguir, gente. Pelo amor de Deus. Você é louca de tentar novamente. Ainda querem chamar a gente de doida. Fora os olhares de piedade das pessoas. Isso também acontece muito. As pessoas olharem pra gente com olhar de pena. Ah, tadinha, coitada. Ah, mas pelo menos você não é infértil, né? É só tentar de novo. Ainda bem que foi no início. Geralmente, quem fala isso, às vezes, é quem é infértil. Às vezes você conversa com uma pessoa que não está conseguindo engravidar, que está 5 anos tentando e não engravida. A pessoa, quando você se conversa e fala da tua dor, da tua perda, a pessoa fala: pelo menos você consegue engravidar e eu que nem consigo. Tipo assim, eu tô pior do que você. Gente, a sua dor é sua dor. Eu passei pela minha, mas eu tenho que respeitar a sua dor de estar lá tentando e não conseguir engravidar. Só você conhece a sua dor, eu não passei por isso, mas eu tenho que respeitar. E você tem que respeitar a minha dor de engravidar e perder. Você não pode dizer que a minha dor de conseguir engravidar e depois perder é menor do que a sua, que nem conseguiu, porque você não passou pela minha dor do mesmo jeito que eu não passei pela sua. Outra falou a mesma coisa: agradeça a Deus pelo filho que você tem, que já está bom. A outra falou também de você engravidou e eu que não consigo. Deus sabe o que faz. Acho melhor você tirar tudo, assim não corre mais risco de passar por isso. Ou seja, tirar o útero, tirar os ovários, operar para você nem conseguir engravidar, para você não passar por isso. A pessoa ainda quer dar palpite numa coisa dessa, você tirar o seu útero e os seus ovários para você nem ter a possibilidade de tentar de novo. Quero falar de um também que eu ouvi, que isso é espiritual. Gente, é chocante, né, ouvir isso, porque isso é espiritual. Como assim? Eu tava com o diabo no corpo, um encosto, né, um troço, e isso me fez perder os bebês. Enquanto o diabo não saísse do meu corpo, eu não ia conseguir engravidar e gerar um bebê até o fim. Gente, isso é o cúmulo da ignorância, da falta de conhecimento, de qualquer coisa, gente. Hoje em dia a internet está aí para você pesquisar e correr atrás das informações se você não quiser passar por uma vergonha dessa. Porque eu considero vergonhoso você falar que a pessoa que passou por uma perda, por um aborto, que é espiritual.
Gente, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você que está aí assistindo pode pensar assim, nossa, não pode falar nada então, né? O que eu vou falar então? Porque às vezes, realmente, às vezes as pessoas se afastam daquela mulher que perdeu, justamente por não saber o que falar. Eu acho, gente, que se tem uma coisa maravilhosa para você dizer para essa pessoa que acabou de ter uma perda sinto muito por sua perda. Se você precisar de qualquer coisa, conversar, desabafar, qualquer coisa, eu estou aqui. Dá um abraço nessa pessoa. Se mostra disponível para essa pessoa te procurar se ela precisar conversar, se ela precisar desabafar, se ela precisar de qualquer coisa. Que aí, se ela sentir no coração dela a vontade, o desejo de desabafar, de conversar, e quando ela se sentir pronta para isso, ela vai saber que ela tem em você uma pessoa amiga que está disposta a ouvir. E ouvir sem julgar, ouvir sem falar bobagem, entendeu? Então, eu acho que isso é a melhor coisa que alguém pode falar quando a pessoa passa por alguma perda. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O intuito foi justamente fazer com que as pessoas entendam o tanto de coisa que elas podem dizer que possam ferir a gente, que possam magoar a gente, para não fazer isso novamente, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Me siga nas redes sociais, gente, eu costumo colocar bastante fotinho de Giovana lá, bastante coisa. E, gente, comenta aqui embaixo se você já passou por isso, se você já ouviu alguma coisa desagradável em relação a isso, quando você já passou por perdas. E compartilha também, gente, porque se você nunca passou por nenhuma perda, provavelmente você conhece alguém que já passou, e se não conhece também, gente, conhece alguém que conhece alguém que já passou, então compartilha com essa pessoa para ajudar a fazer com que mais pessoas entendam coisas que possam nos ferir e que não devem ser ditas, tá bom, gente? Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.